1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Diz assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, eu comecei a falar sobre a questão do sofrimento a partir do versículo 1, aí eu vou até o versículo 19, e a temática do capítulo 4 é como transformar o sofrimento em triunfo, né? Aprender a transformar o sofrimento que todos nós passamos em triunfo. E aí eu falei para os irmãos já alguns pontos. Por exemplo, eu estou aqui, hoje eu quero chegar até o versículo 11, aonde tem por temática os propósitos de Deus no sofrimento na vida do crente. E aí eu falei para os irmãos que o sofrimento tem que nos ajudar a vencer o pecado. E dentro dessa primeira consideração, eu disse aos irmãos que, com base aqui nos escritos de Pedro, que nós temos que declarar guerra contra o pecado. Segundo, conhecer a vontade de Deus. E terceiro, não ter saudade do passado. Nós não podemos ter essas coisas. Em segundo lugar, eu falei para os irmãos que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. E aí, dentro disso, eu disse para os irmãos que não se estranhem, não estranhem, porque o sofrimento vai trazer estranheza aos ímpios. Aliás, o testemunho cristão vai trazer estranheza aos ímpios. Como é que ele sofre e como é que ele continua sendo fiel e adorando a Deus, mesmo sofrendo? Eles vão achar estranho. Também os ímpios, eles vão prestar conta diante de Deus. E eu disse aos irmãos que a morte, ela não tem poder sobre a vida de um crente fiel. Semana passada eu falei para os irmãos acerca de que o sofrimento nos motiva a aguardarmos a segunda vinda de Cristo. E eu disse aos irmãos que o futuro já chegou, né? Eu disse aos irmãos que o tempo é agora, o dia é hoje. O dia de nós esperarmos Jesus é hoje. A gente não pode adiar, não pode viver como a impiedade, que vive, né, irmão? Dorme para pecar, aliás, peca para dormir e acorda para pecar. A gente não pode viver dessa maneira. O crente vive esperançoso que Jesus vai voltar a qualquer instante. E aí eu disse aos irmãos que também nós devemos viver com discernimento da verdade, e chamei a atenção também dos irmãos sobre a questão da vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração e não podemos abrir mão disso. Hoje eu quero começar a falar com os irmãos sobre a questão do amor. E aí eu quero tomar por base a partir do versículo 8, quando o apóstolo Pedro ele diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecado, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. E aí eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que o sofrimento, só lembrar com uma coisa que os irmãos já sabem do dia a dia, mas às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente precisa de uma explicação. Por exemplo, eu falava para o irmão agora há pouco e lembrava para ele uma frase que eu ensino para os novos convertidos no discipulado. Eu digo: irmão, você está sofrendo? Eu vou dizer por que você está sentindo tanto sofrimento, porque você está vivo. Quem está morto não sente dor. Você deve lá no morto, dar um beliscão nele, ele nunca vai dizer ai. Se ele der, sai correndo todo mundo do velório, né? Ele não vai dizer ai. Se você espetar, ele não vai sentir nada. Só sente alguma coisa quem está vivo. Então, se nós sentimos o sofrimento, a notícia é boa, porque nós estamos vivos.
Agora tem um detalhe, preste atenção como o sofrimento, ele quebranta mais a gente. Eu não sei se você já observou, os mais experientes de vida podem testificar isso com mais detalhe. O sofrimento quebranta a gente. Já ouviu falar que o deserto é a escola de Jesus? Já ouviu falar essa frase? É uma frase comum, não é? Deserto é a escola do Senhor. Por que o deserto é a escola do Senhor? Porque assim, nós temos uma tendência, e a psicologia ela explica isso, não é? A psicologia ela explica a tendência do homem de querer que os outros sejam igual a ele. Por exemplo, se ele vive bem, se ele vive muito bem, se ele não tem que lutar pela vida, ele nunca vai considerar que a outra pessoa luta pela vida. Ele sempre vai pensar que todo mundo tem a vida boa como a dele. Agora, quando ele sofre também, ele começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Ele começa a olhar para alguém, por exemplo, alguém olha para o irmão, lá para o Maxwell. Aí vai dizer, meu Deus, o Maxwell está bem, cara, não tem luta, não passa provação, não tem que trabalhar. Porque se tivesse trabalhado, não estava ali acordado, estava cochilando no culto. Né? Mas está lá, sorridente, tocando bateria, tal, cantando na banda. E não sabe que o irmão acorda de madrugada para ir trabalhar. E é uma luta, e chega em casa e vem correndo, e aquela guerra, não é, irmão? Porque quem não passa a luta não imagina que o outro passe. Agora, quando você sofre, você começa a olhar para o outro e considerar as marcas do sofrimento na vida do outro também. E o apóstolo Pedro aqui, ele diz assim, mas sobretudo, depois de falar do fim das coisas, não é? Versículo 7 ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Aí ele diz, sede sóbrio e vigia em oração. Aí ele diz, mas sobretudo, lembre-se também, que vocês têm que ter ardente caridade uns para com os outros. Porque o sofrimento tem que fazer você se tornar mais tolerante. Tem que fazer você se tornar mais agradável, mais amável, mais generoso. Você já viu uma coisa interessante? Para chegar a ser obreiro da casa de Deus, não se forma um obreiro colocando ele no forno micro-ondas, liga lá 1 minuto e quando acaba e dá aqueles apitozinhos, pronto, está pronto o obreiro. Não, ele sofre. Ele sofre. Diga aí, quanto você não sofreu para estar onde você está? Quanto você não já ouviu? Quanto já foi desenganado? Não é? O quanto já apontaram, caluniaram, inventaram mentira, não é, irmãos? E às vezes que pregou sendo mais necessitado da palavra, mas teve que pregar bênção para as pessoas. Porque antes de cuidar das pessoas, tem que aprender a cuidar. E parece que Deus permite. O próprio Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é batizado, uma voz brada do céu, esse é meu filho amado que eu me comprazo. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, mas depois o Espírito conduz ao deserto. Aí a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, foi tentado pelo adversário, e depois saiu pregando e divulgando o seu ministério e o reino de Deus pelo mundo. Não é diferente com a gente. Se a gente, irmãos, quer ser moldado por Deus, a gente precisa admitir que o sofrimento nos molda. O sofrimento transforma a nossa maneira de ver as coisas. Ele torna a gente mais tolerante, torna a gente mais amável. O sofrimento, ele faz a gente abrir mais o bolso. O sofrimento torna a gente mais sensível para ajudar os irmãos. Não é, irmão? Torna a gente mais solidário. Você já observou que as grandes campanhas, as maiores campanhas solidárias que a gente escuta falar na humanidade, são feitas por pessoas que sofreram muito. E elas sabem o que é sofrer. E aí o apóstolo Pedro, dentro desse contexto, ele destaca duas coisas para o nosso aprendizado. No versículo 8 e no 9. Primeiro no 8, quando ele diz assim, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecado. Você observa que o apóstolo Pedro, ele agora começa a falar do amor que nós devemos ter uns pelos outros. E ele diz assim, essa palavra aqui que ele usa para descrever o amor, é a palavra, irmão, ektenes, do grego, que tem por significado aquilo que nunca vai falhar. Aquilo que nunca falha.
É assim, você pega a figura, por exemplo, de um atleta, que ele faz o máximo, não é, irmãos, para exercer ali a sua modalidade. Por exemplo, o atleta que anda lá de bicicleta, não é, irmãos? Ele só suportaria, digamos, 1 quilômetro, mas ele exige das pernas e corre 10, e pedala 10, não é? Para mostrar que se ele se esforçar, ele consegue. É o amor que o apóstolo Pedro está falando aqui, não é, irmãos? O amor cristão, ele exige tudo de uma pessoa, para reunir as suas energias espirituais em favor de outro. Você observa como é isso aí, eu vou explicar aos irmãos. Significa o seguinte, amar aquele que não é digno. Você observa, amar aquele que, apesar das injúrias e dos insultos. Me diga uma coisa, você foi insultado, injuriado. É fácil você amar aquela pessoa novamente? Mas aqui o apóstolo Pedro, ele está falando para crentes. Crentes é diferente. Aí ele diz assim, olha, você se esforçar. É um esforço além da gente. Se é algo espiritual, a gente precisa de Deus na nossa vida. E aí eu vou lembrar os irmãos novamente. Sempre que você ouvir o termo espiritual, é porque o Espírito é a parte do homem que se liga com Deus, que conversa com Deus. Se é algo espiritual, então a gente precisa de Deus. Você tem Deus na sua vida? Então eu vou lhe dar uma boa notícia. Você é capaz de abençoar aquele que lhe injuriou, aquele que lhe maltratou, aquele que lhe caluniou. E Jesus diz assim, que galardão você vai ter se você só ama aquele que lhe ama? Não é verdade? Então, queridos, você observa uma coisa interessante. É amar mesmo quando o amor não é correspondido. Você já viu que tem pessoas que você faz de tudo para ela ser sua amiga e ela não quer ser? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. E aí, os irmãos aí que são, né, tem 500 anos aí de vida, né, irmãos? Quantas vezes você não já adulou uma pessoa e foi lá e conversou e abraçou e eu te amo e Jesus te ama e não sei o que, e quando você vê aquela pessoa, passa você para trás novamente. Mas mesmo assim, Jesus nos ensina a amar essas pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque se é o amor dele que está na gente, você imagina que todo dia isso acontece com Deus. Todo dia ele ama as pessoas de uma maneira que mandou o seu único filho para morrer por elas. E todos os dias as pessoas estão passando ele para trás. E todos os dias as pessoas estão traindo Deus. Mas todos os dias ele está lá de braços abertos, esperando quem quer se reconciliar com ele. É desse amor que eu estou falando agora, que o apóstolo Pedro está falando agora. Tende ardente caridade. Não é uma caridade qualquer, não é um amor qualquer. É ardente caridade. Você já viu? Você já pensou se a gente fosse escolher quem vai ser crente dessa igreja? Vamos lá, vamos escolher. A Lina aceitou Jesus. Não, não serve não. Serve não. Tá lá. Mas Luciano, serve não. Tirar. Jolei, serve não. Não, vamos fazer aqui um filtro. Ezequiel também não serve. João Ademir não serve. Né? Vamos pegar só as autoridades. Eduardo. Não, esse serve. Isso aqui, né, vai para o céu. Já pensou, irmão? Se fosse assim a igreja? Não é? Já pensou se fosse assim? É o apóstolo Pedro está nos exortando. Rapaz, sabe o que você tem que fazer pelo irmão? Pode ser a pior pessoa do mundo. Hoje, quando eu vinha com o Mário Milton, eu parei o carro no semáforo de frente àquela loja lá da rua Florianópolis, que a gente foi ver o carro. Tem um semáforo ali, né? Bem na esquina, aquele cruzamento. Parei ali. Veio um homem drogado com uma sacola desse tamanho, cheia de dinheiro, não foi? Cheio de 50 reais, amassado assim. Acho que aquele homem era envolvido com droga. Ele estava muito drogado. Jogou a sacola no meu colo. Ele me conhecia. E quando ele jogou a sacola no meu colo, ele disse assim: sabe qual é a verdade? A grande verdade, a vantagem do Evangelho é que Deus manda bênção pra gente. Ele jogou a sacola cheia de dinheiro no meu colo e abriu assim. Eu disse: rapaz, tira isso daqui. Vai embora com isso aqui, rapaz. Quer lá o negócio do demônio? Daí ele pegou a sacola e o semáforo abriu. Ele botou o braço assim dentro do carro e disse: sai que eu vou embora. Daí acelerei e fui embora. E fiquei incomodado. Eu vi mais conhecer aquele rapaz. Ele é irmão de fulano, não sei quem é, tal. Já veio aqui uma vez.
E é desviado, obreiro desviado. Tá, agora no final da tarde eu descobri quem era. Liguei para ele. Aí ele disse assim: meu Deus, pastor, que vergonha. Quando eu cheguei em casa, aí eu contei para minha irmã, viu o pastor Maricélio Semáforo, eu estava tão louco, que eu fui lá e peguei o saco do dinheiro, disse a origem do dinheiro, e ele disse, eu ia jogar tudo no colo dele, ele mandou tirar, mas que vergonha eu estou sentindo agora. Aí eu disse: meu filho, se depender de mim, não sinta vergonha. Vá lá para a minha igreja hoje, para o culto, que eu vou te abraçar, vou te trazer para frente, fazer uma oração pela sua vida, pedir para que Deus lhe liberte e pedir para a igreja dar glória a Deus pela sua vida. Mas pastor, e se amanhã ele repetir o mesmo erro? Mas o nosso papel, meu irmão, é amar com o coração ardendo, é se esforçar para amar, porque assim Jesus nos ama. Você está entendendo? Tem ardente amor, rapaz. Ama, mas ele vai trair. Mas eu quero lá saber, o dono desta igreja está de braço aberto para mim, por que eu vou fechar o braço para os outros? Não é interessante isso? Primeira coisa, irmãos, não esqueça, é abrir o coração para os irmãos. Quer ver um exemplo bíblico desse amor, para eu passar para outro ponto? E não demorar muito, porque às vezes o irmão reclama que eu fico remoendo, é a mesma coisa. Mesmo que ele vai vindo coisa para eu falar, eu vou falando. Né, irmãos? E olha que eu sou tímido. Mas você já viu aquele exemplo lá de Gênesis capítulo 9? Gênesis capítulo 9, do versículo 18 ao 27. Fala que Noé embebedou-se e expôs a sua intimidade, a sua vergonha, como diz, descobriu-se de modo vergonhoso. E a Bíblia Sagrada diz que o seu filho, de nome Cão, ele foi lá e agiu de maneira contrária do amor que eu estou falando aqui. Porque Cão viu a nudez do seu pai, viu a vergonha do seu pai, sabe o que é que ele fez? Ele foi divulgar, ele foi dizer. Ele foi divulgar. Você lembra que eu falei semana passada que o inimigo usa as pessoas pelo menos de duas maneiras? Primeiro é tentando as pessoas a errar, segundo é usando outros para divulgar o erro. Cão fez as duas coisas, foi lá, viu a nudez do pai e saiu dizendo. Agora você quer ver o que foi que os irmãos dele fez? A Bíblia diz que os irmãos dele, sabendo da nudez do pai, foi o que eles fizeram. Eles vieram como? De costa, para não envergonhar o pai. E cobriram o pai. Não é verdade, irmão? Você está vendo o esforço? Não é? Você já viu você já viu alguém passar o dia andando de costa? Vou trabalhar. Já viu alguém fazer isso? Não é? Vou para a igreja. Não é? Andando de costa, correndo de costa, é um doido. Já viu um negócio desse? Não existe. Mas os filhos de Noé foram de costa para cobrir a nudez do pai. Ou seja, eles se esforçaram. Eles fizeram algo em comum. Você está entendendo o exemplo de amor que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? É se esforçar, meu irmão. Você já viu? Presta atenção agora. Olhe para você mesmo. E diga assim: se alguém não se esforçasse por você, você estaria aqui? Nós estamos aqui porque um dia alguém se disponibilizou a se esforçar pela gente. Você sabia disso? Você sabia que eu acordei hoje, era 4 horas da madrugada, dormi, era 2 e pouco, a última hora que eu olhei a hora do relógio. 4 horas o despertador tocou, a hora do culto matutino. É de 5 horas, mas eu sempre estou lá 1 hora antes. Aí eu fui lá, quando eu pego meu celular para olhar, tinha um áudio de 8 minutos. Digo, Jesus, que luta ouvir um áudio de 8 minutos. Né? Era bom que tivesse um 4.0 no WhatsApp, para passar logo. Mas graças a Deus que Deus tem o 2.0. Sabe por quê? Porque era uma irmã orando por mim. Você imagina aí, eu olhei a hora, era 2 horas e 57 minutos. Você imagina, alguém perdeu o sono para gravar 8 minutos de uma oração para mim. Senhor, abençoa a vida do teu servo, dá força a ele. Tu sabe que ele cuida, mas às vezes ele precisa ser cuidado. Se não tem pessoas para cuidar, mas o Senhor mesmo, que é o Deus, estende a tua mão. Você imagina, é alguém demonstrando amor, alguém perdeu o sono para orar por mim. Já pensou nisso? Alguém está se esforçando por você, meu irmão.
Você vê esses irmãos que cantam na igreja? Não é fácil louvar a Deus. Não é, irmão? Não é fácil você abraçar uma causa na obra de Deus. Irmão Iraci, é fácil sair toda semana para visitar? Não é verdade? Irmã Iraci disse, chegou aqui hoje doente, sofrida, orou, passou a doença, mas foi curada de imediato. Você está entendendo? É só luta espiritual para frear, meu irmão. Se não fosse o esforço, ela está lá com o esforço. Ela vai visitar, visitou a serva de Deus, aceitou Jesus hoje. Voltou para Jesus, para a glória de Deus. Não é assim que funciona? É o amor que o apóstolo Pedro está dizendo. Vou dar um conselho bíblico para os irmãos. Sabe qual é o conselho bíblico? Se esforce. Se esforce por Jesus. Se esforce pelas vidas, irmãos. Se esforce pela causa de Deus. Mas, pastor, não vale a pena. Eu, porém, vos digo, vale a pena sim. Vai ter resultado. Em nome de Jesus, entrega os teus talentos a Jesus, meu irmão. Diga assim, está aqui, Senhor, meus dons e talentos são para te servir. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu ser mais ousado ainda. Jesus está renovando dons essa noite nesse lugar. De pessoas que estavam paradas na obra. Deus vai voltar a te usar em nome de Jesus. Pelo poder que há nesta palavra. Deus vai voltar a te usar, meu irmão. Levanta a tua cabeça. E já vai se alegrando. Porque Deus está renovando esta noite em nome de Jesus. Segunda coisa, presta atenção. É abrir a sua casa. Ser hospitaleiro. Você já pensou uma coisa interessante? Primeiro, se esforçar. O amor com esforço. É o amor ardente que ele fala no versículo 8. Agora no versículo 9 ele diz assim: sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Né, irmãos? Esse hospitaleiro aqui, né, é filoxenoi, do grego. E essa palavra é assim, é acolher estranhos. É você acolher estranho mesmo. Porque na época que o apóstolo Pedro escreveu aqui, pastor, tinha pensões naquela época? Tinha. Mas era muito suja. A imoralidade rolava solta. Como hospedar um missionário num lugar desse? Daí o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hospede sem reclamar. Você já viu como isso fala conosco? Já viu? Vocês sabiam? Eu vou explicar aos irmãos para ser mais objetivo hoje em algumas coisas. Você já viu que tem igrejas aí que é virada na baixaria? Eu vou dizer a vocês por quê. Primeiro que não tem ensino, nem tem oração. E ninguém preza, ninguém se preocupa, ninguém pede para os irmãos ler a Bíblia. Aí sabe o que é que vira? Vira um negócio assim, ó. Vem cá, irmã Maria Vieira. A senhora vem para o meu grupinho, fica aqui comigo. Grupinho da minha família. Eu já trouxe Maico. Maico é Maico Pereira de Araújo. Pedro está lá, Pedro Henrique Pereira de Araújo. Aí ele acrescenta Silva, quando eu digo isso, né? Vou botar Araújo nas pessoas aqui para trazer. Vem cá, irmão João Ademir dos Santos de Araújo, né? Trazer para perto de mim. Todo mundo, vem para o meu grupinho, Gabriela, que é melhor. Aí alguém vai lá dizer, a diretora diz assim, não, vamos para o grupinho da diretora. Tá certo? Vamos fazer outro grupinho aqui, porque lá o meu sobrenome, o Queiroz, é que é melhor. Aí você imagina, naquela época o apóstolo Pedro exortando os irmãos, dizendo, sejam hospitaleiros, rapaz, uns para com os outros. Sem murmuração, recebam bem. Naquela época não tinha templo, as pessoas se reuniam em casa. Não podia, os que andavam pregando a palavra eram essenciais para a expansão do reino. Não tinha como hospedar em pensões por causa do altíssimo nível de imoralidade, de sujeira, de perversidade. Tinha que hospedar na casa dos crentes. Trazendo para os dias de hoje. Não, mas espera aí, pastor, hoje nós temos hotéis. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você já viu o pastor Jairo Caio pregou aqui, não foi? No Congresso dos Jovens do ano passado. Pastor Jairo é cria da irmã Francineuda. Cresceu na casa dela, ia para os congressos na cidade de Parnamirim, se hospedava na casa dela. Você já viu quem mais que veio aqui? O Anderson Fredes, né? E tem irmãos aqui que faziam isso, né? Uma vez Gerson chegou para mim e disse assim, pastor,
quando chegar esses pregadores, não bota em hotel não, bota na minha casa, não foi? A gente ainda colocou uns abençoados lá para ele hospedar na casa dele. Acontece, mas vamos trazer mais ainda, vamos mais além disso. Tem irmãos que têm prazer de ser hospitaleiros ainda hoje. Agora vamos falar, vamos mais além. Por exemplo, irmão, ser hospitaleiro na nossa igreja. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Irmão, não me tenham por filho de Belial, porque eu sou o pastor da igreja, estou ensinando. É o meu papel ensinar. A irmã voltou para Jesus. Quantos abraçaram ela? Quantos se levantaram para erguer, para abraçar a irmã que voltou para Jesus? Quantos já convidaram a irmã para ir para o círculo de oração? Né? Já estou sabendo aqui, as irmãs já estão me corrigindo que convidaram. Tudo bem, graças a Deus, que já convidaram. Né, irmãos? Mas faltou mais alguém lá, não faltou? Afinal, nós estamos sendo hospitaleiros ou não? Quando alguém vai visitar, precisa alguém dizer, vai lá, levanta, abraça lá, o Moás está nos visitando. Eu vou lá abraçar, isso tão livre. Só em outra época não valia nada, agora eu vou abraçar. Alguém vai dizer, irmãos, mas a Bíblia, quando fala da transformação do sofrimento, faz parte de uma vida transformada, sermos hospitaleiros. E a Bíblia diz, sem murmurações. Já viu como a palavra toca a gente, né, irmão? Como ela choca o coração. E nos leva a uma autoanálise. Será que tem alguém aqui, eu acredito que não, na minha igreja não tem não. Mas será que você já viu alguém que em outra época repudiava alguém? Não queria abraçar, rejeitava, não. Se aquele irmão vier para a igreja, ninguém chega perto dele, que ele não presta. Não, irmão, sejam hospitaleiros. Ele aceitou Jesus, rapaz. Sabe o que é que precisa? Que alguém ensine ele que é ser crente. Alguém pegue no braço dele, ó, me ajuda a trazer as pessoas para o discipulado, rapaz. Me ajuda a trazer para o discipulado. Não é, irmãos? Ensinar o povo a ser crente, ser hospitaleiro, sem murmuração. No discipulado do outro dia eu contei para vocês, não vou contar hoje, porque tem irmãs ali em fase inicial de gestação, que pode sofrer por minha causa. Mas eu já passei situações de alguém arrotar na minha cara. E eu disse para os irmãos, naquele arroto do discipulado, depois de eu sair de uma formalidade pomposa, representar a minha universidade, né? Ser chamado ali com os mais admiráveis pronomes de tratamento, aí eu fui cuidar dos nossos convertidos, alguém arrota na minha cara. E vem aquele hálito na minha cara do cuscuz com café, com carne de sol, com, né, manata, tudo. Aí eu peguei um copo com água como esse, estava assim. Tomei. Daí o irmão disse, deu sede, eu disse, jantei. Depois ele mandou outra roupa, achou pouco, deu outra roupa, né? Já pensou? Mas o amor que eu estou pregando hoje, a última coisa que eu vou falar naquela hora, isso eu estou falando porque isso foi há 18 anos atrás, tá certo? Um grande conjunto de discipulado, quando eu era coordenador geral de discipulado. Não foi agora, até dei um pouco de novo, né? Jantei de novo. Lembrando daquela picanha que a irmã tinha comido. Né, irmãos? Dias depois, aí você vê, né, irmãos? Mas a gente tem que ser hospitaleiro. Porque ela está ali e faz isso porque não sabe. Um dia eu estava num lugar e tinha um grupo chamado Unidos no Louvor na igreja. E começaram, é um grupo de anciãos da igreja, um grupo de anciãos, com atabaquezão para tocar, uns com um pandeirinho, né? Outros com um triângulo, um monte de instrumento de percussão. Aí começaram o rapaz do atabaque, tutum, 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 tutum. Aí trocaram Jesus por um homem ladrão malfeitor, gritaram bem alto, libertem, soltem Barrabás. Ou seja, não era hino de reteté, era um hino espiritual, mas não tinha. Daí a irmãzinha saiu rodando no meio da igreja, rodando lá, Eduardo, é assim, rodando no meio da igreja. Aí eu fui lá, eu como coordenador de novos convertidos, eu sabia quem era aquela irmã. Sabe quem era aquela irmã? Há pouco tempo atrás, irmã Simone, eu passava para a igreja, naquela época,
Eu passava para a igreja e ela fazia macumba na calçada para eu passar por cima para eu morrer. E eu sabia o que ela fazia, mas eu passava com a Bíblia na mão, por cima da calçada, né, irmão? Eu sou servo de Deus, nem o mal chegará a mim, nem praga nenhuma à minha tenda. Você crê nisso, irmão, nessa palavra? Aí eu passava, fui para um lado, para outro, né? E ela cansou, foi para o culto matutino naquela época, aceitou Jesus de madrugada. Foi ser crente da igreja. Eu sabia o que estava acontecendo ali. A mulher era uma das mães de santo mais temida da cidade. Temida mesmo, o povo tinha medo de olhar para ela. Mas eu fazia, não estava nem aí para ela. Eu sabia que era ela, mas não estava nem aí. Jesus tem poder. Aceitou Jesus, eu fui lá, abracei a irmã no culto. Senta aqui, irmã, perto de mim. Aí eu falei no ouvido dela, o que é que a irmã está sentindo? Aí ela disse assim, isso ninguém ia perto dela. Aí ela disse, senti uma coisa assim, né, um negócio assim e tal. Aí eu disse, irmã, e o que a senhora acha que está acontecendo com a senhora? E tinha umas irmãs de lá que gritavam, chega aqui, Jesus, é um bombeiro na igreja apagando fogo. Crente bombeiro, não sei o que, manda fogo para queimar esses bombeiros. Porque eu peguei a irmã e sentei. Aí eu disse a ela, mas a irmã estava se expondo ao ridículo. E eu disse, irmão, o que é que a senhora acha que está acontecendo? Ela disse, eu acho que eu estou sendo batizada no Espírito Santo. Eu disse, não está, não está. A senhora lembra de onde a senhora veio? Aí ela disse, lembro. A senhora lembra quem era que descia não, que subia lá, que entrava no terreiro quando tinha aquele toque? Porque para cada cidadão daqui tem um toque. Você sabia quem era que ia lá? Ela disse, lembro. Eu disse, você lembra porque você está sentindo uma coisa assim? Aí ela começou a chorar. Meu Deus, que vergonha. Eu disse, não se preocupe não. Eu só estou sendo hospitaleiro. Eu estou ensinando a senhora o correto. Vou ensinar a senhora o correto. E comecei ali na hora, o culto andando. O pastor já sabia, porque eu já tinha combinado com ele que essa era a minha missão como coordenador de novos convertidos. E eu fui lá e passei o culto ensinando para ela o que era o genuíno batismo no Espírito Santo. Passou um tempo, não muito tempo, menos de 2 meses. Eu vinha chegando no culto de doutrina, ela correu atrás de mim. Maricés, preciso lhe dizer uma coisa. O que foi? Ontem Jesus me batizou no Espírito Santo. E eu disse, como foi? Aí ela disse, eu fui ao círculo de oração e fiz o que você me disse. Comecei a orar, já vinha uns 2, 3 dias que eu vinha orando. Jesus me batiza no Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. De uma forma que eu não seja envergonhado, que eu sou liberta. E eu disse, como aconteceu? Ela disse, a irmã do círculo de oração estava pregando, e eu orando, de repente eu senti uma alegria como nunca senti, e daqui a pouco eu comecei a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Está lá, essa irmã hoje é dirigente de círculo de oração. Sabe por quê, irmão? Porque alguém foi hospitaleiro com ela. Você está entendendo? Quantas pessoas não seriam grandes homens de Deus e mulheres de Deus se não tivesse sido, se alguém tivesse sido hospitaleiro com ele? Quando eu dirigia a igreja da Rua Colombo, me disseram, pastor, tem um presbítero ali desviado. Eu fui lá ver como era. Cheguei e estava um homem agachado fumando cigarro. Eu esqueci que estava fumando cigarro. Ele começou a chorar. Por que você está aí, rapaz? Me disseram que você era um presbítero. É, pastor. Mas um dia eu estava lavando meu carro, dentro do muro da minha casa, de bermuda, de camiseta. Alguém passou, olhou por cima do muro, me viu de bermuda e correu lá no pastor e disse assim, pastor, presbítero fulano, o diabo passou na casa dele com a tesoura e cortou um pedaço da calça dele. E ele está em pecado, andando na rua só de bermuda, o maior escândalo. Eu digo, eu não acredito. Que hospitalidade é essa? Aí o apóstolo Pedro diz assim, sejam hospitaleiros, sem murmurações. Não é, irmão? Sem murmurações. As pessoas precisam de ajuda. Acusar, quem acusa é o adversário, meu irmão. O papel da gente é ser hospitaleiro, é ajudar, é erguer, colocar para cima. Já pensou esse menino tocando ali, alguém vai lá falar mal e dizer, rapaz, para tocar ali tem que vir de sapato, tem que vir de sandália. Não é digno de tocar ali não. Já pensou, mensageiro do diabo? Né, meu irmão? Ô, rapaz, tu não tivesse sandália, venha calçar, venha tocar descalço, meu irmão.
Porque enquanto você está tocando ali, Jesus está providenciando um sapato cor de jacaré, do mais bonito do mundo, para o nome dele ser glorificado na sua vida, meu irmão. É ou não é, irmão? Sejam hospitaleiros, sem murmurações. Todo mundo no mesmo propósito. Aí tem mais uma coisa, isso aqui é ensino, irmão. Estou ensinando para os irmãos. Porque lá no versículo 10, agora ele vai dizer assim, ó: cada um administre aos outros. Olha só, preste atenção no texto. Cada um administre aos outros. É o que está dizendo o texto. Cada um, versículo 10, administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora, em quinto lugar, eu estou falando para os irmãos agora do serviço. Se a gente pegar o versículo 10 e 11, nós vamos ver uma coisa interessante. Veja comigo aí, que eu não sei se vai dar tempo para explicar tudo. Mas veja comigo aí o versículo 10, porque ele diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você observa que o versículo 10 está falando de serviço. É ou não é? Eu poderia dizer: cada um sirva aos outros. Mas eu estou sendo fiel ao texto: cada um administra aos outros, não é? O dom como recebeu. Está falando agora do serviço. Aí se você for ao versículo 11, ele vai dizer: e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Aí você vai ver uma coisa aqui aos irmãos. Você vai ver que agora ele está falando do falar, ele está falando das palavras. No versículo 10 ele fala do serviço, no versículo 11 ele fala das palavras. Se a gente for ao livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro é que eu vou fazer algumas considerações aqui. Você vai observar que primeiro, o apóstolo Pedro está nos exortando a servir uns aos outros com os dons conforme nós recebemos. Olha o que ele diz, versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Por exemplo, ó, você recebeu o dom de ensinar, então eu vou falar uma coisa: não é para você. Se o dom é de Deus, ele lhe deu para... Eu vou lembrar a escola dominical, Jorley. Vou lembrar qual é o objetivo dos dons espirituais, ou seja, quais são os objetivos. Vamos lá: o nome de Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. O nome de Deus tem que ser glorificado através do dom, senão o dom não é de Deus. Segundo, a igreja é edificada, é a edificação dos santos. Aí ele está dizendo: cada um administra aos outros como recebeu. Rapaz, se Jesus te deu o dom do ensino, ensine, rapaz, para os outros. Quer ver? Se você já viu, tem pessoas que a glória a Deus dele tem uma placa. Por exemplo, ó, vou lá, se o Michael vier pregar, eu dou glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! E ele fica lá sozinho, glorificando, tal. Agora vem a irmã Rosinalva cantar, não? Aí ainda faz assim, ó. Né? Dá um bocejo, que ele pensa que vai infartar. Né? Sei lá, ainda zomba da pessoa. Você está vendo, cada um administre como recebeu, como bons dispenseiros. Está falando do serviço. Então aqui está dizendo, ó, nossa vida não pode ser uma vida de egoísmo. Thaisa, você vai me lembrar uma coisa aqui, porque uma irmã da nossa igreja me procurou, que ela quer visitar aquele trabalho lá do presídio, certo? Você me pergunta quem é, que a irmã vai lá, Deus colocou no coração dela, ela está aqui no culto, Deus colocou no coração, e ela quer fazer parte, então ela vai lá trabalhar. Sabe o que é isso, irmão? É querer aparecer? Não. É ser um bom dispenseiro. É entregar aos outros o dom como recebeu de Deus. Deus não deu o dom para você. Deus não deu o dom para ninguém ficar famoso. Já viu? Tem uns cancãs que andam por aí. Eu tenho dom de cura. Chega com a mala, abre a mala da cura, não é? Receba aí, cura da gripe, a cura não sei de quê. Depois fecha a mala, ninguém vai mais ser curado, que eu vou embora. Miserável. Né, irmão? Desgraçado. O dom não é seu, rapaz. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, meu irmão. É ou não é? Deus puxou a tomada, acabou. A Bíblia está dizendo o seguinte: nós somos dispenseiros.
E como dispenseiros, nós temos que administrar aos outros o dom conforme recebemos. Sabe o que está tocando ali? Porque Deus lhe deu o dom de tocar a bateria. Eu já tentei algumas vezes e não consegui. Eu tenho pouca coisa, mas não tenho habilidade. Deus lhe deu o dom para, sabe para quê? Para você tocar para os outros ouvir. Deus deu o dom ao maestro Paulo de ter uma paciência com o coral que você não faz ideia. Né? Tem paciência, mas isso é um dom que Deus deu. Aí a Bíblia diz assim, ó, aí você administra uns aos outros conforme Deus lhe deu. Né, irmãos? Aqui, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento. Depois os irmãos pesquisam, mas tem lá Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, né? 1 Pedro capítulo 4, Efésios capítulo 4. Nós vamos ver algumas listas de dons espirituais. Se nós formos olhar aqui, o apóstolo Pedro, vira aí as páginas da sua Bíblia, ao livro dos Atos dos Apóstolos. Só para eu começar, porque eu só tenho 10 minutos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo de número 2. Aqui diz assim, ó, Atos, a instituição de diáconos. Inclusive, eu acho que é um dos textos da lição de domingo, né? Né, Jolie? Esse texto aqui, da instituição dos diáconos, né? É um dos textos da lição de domingo. Acho que é. Pai, estudei a lição. Ó, então tá lá, ó, diz assim, Atos 6 e 2 diz, e os 12 convocando a multidão, vamos ler até o versículo de número 4. E os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Volte aí, irmão, ao versículo de número 12, final do versículo. A parte B, quando diz, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Você vai ver, ó, os apóstolos aqui, eles citam 2 tipos de serviço. Ele cita o serviço da palavra e o serviço da mesa. Algumas versões da teologia chamam de diaconia da palavra e diaconia da mesa, ou o serviço da palavra ou o serviço da mesa. Você vai ver, no versículo de número 10, nós temos o serviço da mesa. E no versículo de número 11, nós temos o serviço da palavra. E para cada um tem uma série de orientações. Por exemplo, aqui está falando que nós devemos servir, né? Cada um administra os dons, né? Como bons dispenseiros, tal. Aqui está falando do serviço da mesa, né, irmãos? Então aqui eu não estou falando só, eu não vou usar o termo diaconia para os irmãos dizer assim, eu sou diácono, não tenho obrigação de servir a mesa. Quem disse que servir a mesa é obrigação de diácono? Servir as mesas é obrigação de crente. Você sabia disso? Não é só dos diáconos que foram separados para isso. Você lembra da história do discipulado? Já que eu citei o discipulado? Há algum tempo atrás, você lembra? Que eu fui falar com o nosso pastor na época. E eu disse, pastor, o povo quando passam pelo discipulado 1, classe 2 e classe 3. E quando sai o discipulado se desvia. Aí o pastor disse assim, enquanto está lá o discipulado é crente, está com a gente e tal. Quando terminou o curso bíblico se desvia, era para firmar na rocha, desvia. Aí o pastor olhou para mim e disse, mas não está na hora de escrever a revista 4? Ore, meu filho, para Deus lhe dar a sabedoria para você escrever a revista 4. Eu disse, pastor, mas daqui a pouco eu vou escrever a 5, a 6, a 7. Aí ele perdeu a paciência. Disse, então ore para Deus lhe dar a solução do problema. Aí eu peguei e fui orar. E Deus falou comigo de madrugada. Faltou um detalhe no discipulado. É dizer o seguinte, ó, você hoje, enquanto você está no discipulado, você está sendo servido. Se você faltar, a nossa irmã que voltou para Jesus hoje, amanhã ela vem para o discipulado conosco.
tá certo? Aprender a palavra e comer aquele cuscuz temperado, que eu já encomendei. E tem o seguinte, aí vem para o discipulado. Aí eu vou dizer para a irmã, hoje você está sendo servido. Porque se você faltar, alguém vai lhe buscar. Alguém está lhe ensinando, alguém está cuidando de você, alguém está ligando, alguém está lhe visitando. Alguém está preocupado com você. Mas tem um detalhe, você vai ter que amadurecer o dia. Vai chegar um momento que você vai ter que servir. Sabe por que você está sendo servido hoje? Para você amanhã servir. Sabe por que alguém está cuidando de você hoje? Para amanhã você cuidar de outra pessoa. Né, irmãos? É o que o apóstolo Pedro, aliás, ele está dizendo aqui. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não é obrigação. Serviço da mesa não é só obrigação dos diáconos constituídos, consagrados. É de todos nós. Nós somos cuidados para cuidar. Vai chegar um dia, irmão Elinor, que o senhor vai faltar 10 cultos e ninguém vai ligar para o senhor. Você sabia? Vai chegar um momento, hoje os irmãos acompanham, ligam, tal. Vai chegar um momento que você vai ficar doente e ninguém vai saber que você ficou doente. Quando chegar esse momento, você não vai receber como um momento de murmuração. Meu Deus, eu estou na igreja há 50 anos, fiquei doente, ninguém veio me visitar. Não, é porque chegou a fase na sua vida de você cuidar das outras pessoas. E a gente cuida até que aquela pessoa tenha os pés firmados na rocha. Pastor, qual é o tempo ideal para a pessoa ficar no discipulado? O tempo necessário para soprar um vento e ela não ser levada pelo vento. Glória a Deus. Né, irmãos? É o tempo que ela vai ser cuidada. Agora, depois que os pés estiverem firmados, você vai cuidar. Sabe por que eu não tenho que reclamar? Sabe quantas visitas eu recebo por ano? Às vezes eu recebo dos jovens, como domingo, queria ir tudo lá para casa, mas não era visitar não. Eu fui descendo, me chamaram ali, pastor, vem cá, eu fui lá. Vamos comer pizza na casa do pastor. Eu digo, não, eu preciso de oração, vocês querem comer pizza? Ah, já era só o que faltava, né? É verdade, sabe quantas visitas eu recebo por ano? Nenhuma. Nenhuma, irmão. Sabe quantas ligações eu recebo perguntando se eu estou doente, quando a voz está rouca? Ou quando está fugindo as coisas da cabeça? Nenhuma. Agora eu vou murmurar com isso? Não, senhor. Porque o meu papel agora é a diaconia, é o serviço da mesa. O meu papel é servir, rapaz. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou servir. Não é verdade? O apóstolo Pedro está falando com a gente de sofrimento. Isso é em meio ao sofrimento. Já pensou? O crente em meio ao sofrimento ele serve. Em meio ao sofrimento ele está servindo. E para terminar, agora eu vou falar da palavra, né? Exatamente, vou terminar no horário. Porque no versículo 11 diz assim: e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Agora o apóstolo Pedro está falando da palavra. Se alguém falar, ele está dizendo, irmãos, você observa que se alguém falar, ele está falando de todos os ministérios da igreja. Quer ver uma coisa, Michael? Como é que você vai ser líder da mocidade? Do jeito que você quer ser? Eu vou fazer agora o meu trabalho, do meu jeito. Não. Tem uma maneira bíblica, rapaz, de cuidar dos jovens. Não é? Se você é líder de mocidade, você não pode nunca reclamar porque os jovens fizeram uma figurinha sua lá no coisa, lá no WhatsApp. Não, faz parte dele, né? Faz parte dele. Já tem figurinha minha que eu já vi, sem vergonha fizeram. Já fizeram sua, já fizeram do João, do irmão Júnior. Fizeram, meu irmão, do irmão Irimar. Já fizeram um monte de figurinha, estou só de olho. Né, irmão? Quando exagerar, aí eu piso no freio, aí eu chamo a atenção deles. Mas por enquanto é só besteira. Eu fui tocar o pandeiro aqui outro dia. No outro dia já estava um videozinho meu, a figurinha tocando pandeiro. No outro dia o pastor presidente mandou para mim: Pai do Senhor, servo de Deus. Esse Pai do Senhor, meu pastor, ele está feliz? Eu disse, estou. Aí ele mandou a figurinha para mim, eu tocando pandeiro. Eu digo, mas esse povo, eu vou te dizer, viu? É verdade, meu irmão, mas isso faz parte da mocidade, né? Tu não pode perder a paciência com isso, tem que aprender a cuidar dos jovens. Não é verdade, irmãos? É verdade. Aí, mas só que a Bíblia faz uma ressalva. Ela diz assim, ó: se alguém falar,
Se alguém falar, agora está falando da edificação dos irmãos. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não é, irmãos? Qual é o nosso manual de fé e prática? Diga aí comigo. A Bíblia. É ou não é a Bíblia Sagrada? Se falar, fale segundo a Bíblia. É assim, ó. Sabe o que é que o mensageiro faz? Mensageiro não fabrica mensagem. É o erro dos pregadores de hoje, querer fabricar mensagem. Mensageiro não fabrica mensagem. Mensageiro transmite a mensagem. Quem fabrica a mensagem é o Espírito Santo ainda, meu irmão. É ou não é o erro? O erro de hoje em dia é que o povo quer fabricar a mensagem, aí fala besteira. Não é mensageiro, não. Mensageiro, um rapaz veio me perguntar como é que pregava. Pastor, como é que prega? Aí foi lá na internet, pegou um monte de palavra em hebraico. Eu disse, apague tudo isso no seu sermão. Ele disse, por quê? Primeiro, você não sabe falar hebraico. Segundo, que o povo que está lhe ouvindo não sabe falar hebraico. Eles falam português muito mal, igual a mim. Então, meu amigo, ele disse, o que é pregar então? Eu digo, rapaz, sabe o que é pregar? Abra sua Bíblia em Lucas 18. Aí ele abriu. Está vendo aí a passagem do cego de Jericó? Começa a dizer, Jesus vinha chegando na cidade de Jericó, e tinha um cego clamando, e quanto mais o cego clamava, a multidão repreendia para que ele se calasse. Mas é isso pregar? É isso pregar. O mensageiro transmite. O mensageiro não fabrica mensagem. É por isso que a Bíblia está dizendo, irmãos, se você, não é? A Bíblia está dizendo, se alguém falar, fale de acordo com o que Deus lhe deu. E se alguém servir, aí tem uma versão que diz assim, ó, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, se você fizer, irmão, faça conforme Deus. Não é verdade? Se falar, fale conforme Jesus. Afinal, não é para ele ser glorificado? Vou lembrar aos irmãos uma coisa. A maioria das vezes que somos usados por Deus, a gente não sabe que está sendo usado por Deus. Compartilhar essa experiência com você. Depois, você chega aqui e prega a palavra de Deus. E pregando a palavra de Deus, você diz, Jesus tem poder para restaurar a sua vida hoje. Hoje, Jesus pode mudar a história da sua vida. As pessoas, quantos já entraram aqui, irmãos, assim, acabado, e a gente pregou essa mensagem, que é a mensagem genuína. Jesus está aqui para mudar a sua história. E Ele aperfeiçoa essa mudança a cada dia. E depois aquela pessoa vai testemunhar. Naquele dia, Deus lhe usou grandemente para mim. Sabe por quê, irmão? Porque eu não fabriquei a mensagem, eu só transmiti. É por isso que foi Deus que usou. Porque a palavra é dele, o agir é dele. É o Espírito Santo dele quem toca o coração. Né, irmãos? E tudo é para a glória dele. A quem pertence toda a glória, toda a honra e todo louvor pelos séculos dos séculos. Não é verdade, irmãos? Que Deus nos abençoe. E que em meio ao sofrimento, todas essas coisas se cumpram na nossa vida.